terceiro ano, a gente vai hoje, né, para a correção da nossa aula 10, tá? Aula de literatura, certo? O parnasianismo no Brasil. A gente tem aqui o para-sala, né? O para-sala diz assim, na primeira questão: se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampar. A gente não vai estar lendo todos os poemas, todas as perguntas, porque tem poemas muito grandes, né? Assim como enunciados também. Então, vocês vão ler, né, esse poema aqui de Raimundo Correia. Com base nele, ele diz assim: coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela o quê, né, no eu lírico do poema? Letra A: a necessidade de ser socialmente, né, aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Então, a primeira é a letra A. 2. Nós temos aqui também um texto de Alberto de Oliveira que diz: esta de áureos relevos, né, trabalhado, de vivas mãos, brilhantes copa um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, ao novo Deus servia. A poesia que se concentra na produção, né, na reprodução de objetos decorativos, como exemplifica a estrofe de Alberto, né, de Oliveira, assinala a tônica da letra C, né, a arte pela arte, que era o quê? Uma das principais características, né, que o parnasianismo abordava, certo? Temos aqui também, então, o 2 é o quê? A letra C, né, a arte pela arte. Temos a terceira questão. Na terceira questão, ela é bastante grande, tem muitos textos, mas vocês vão marcar a letra B, tá? Leiam com atenção todos os textos e marquem a letra B. Quarta, embora semelhante em tema, os dois textos apresentam uma nítida diferença. Esses textos que estão antes da terceira questão, né? Um texto de Alberto de Oliveira e outro de Pixinguinha, né? Tem o quê? O rigor formal do texto 2 em oposição à liberdade do texto 1. Então, a quarta questão, eu vou marcar o quê? A letra A, certo? Nas propostas, atividades propostas, pessoal, vamos aqui ler algumas, como a gente está falando, as menores, tá? Porque tem questões enormes. A primeira diz assim: com relação ao parnasianismo, são feitas as seguintes afirmações: quais são verdadeiras sobre o parnasianismo? Há um, né, que diz que pode ser considerado um movimento antirromântico pelo fato de retomar muitos aspectos do racionalismo clássico. E o 3 definiu-se no Brasil com o livro Poesias, de Olavo Bilac, publicado em 1888. Então, apenas a 1 e a 3, tá? São as opções corretas. Eu vou marcar a letra C, certo? A 2, a gente tem muito texto também, não vamos estar lendo ela. A alternativa que ele fala assim, ó, com base na comparação entre os poemas, o que, que a gente verifica, que a gente observa? Então, é a letra D, na 2. No texto de Tigre, percebe-se o uso da linguagem metalinguística, que é quando a língua fala da própria língua, né? Uma boca de estrela dando beijo é meu amigo, assunto para um poema. Então, você vai marcar no 2 a letra D. A terceira questão, a gente tem também um poema aqui, um texto, e ele diz: assinale a alternativa que contém características parnasianas presente no poema, nesse texto aí. A letra C, descrição minuciosa de um objeto e busca de um tema ligado à Grécia Antiga. E essas são o quê? Algumas das características do parnasianismo, né? A descrição minuciosa de objetos e vai estar relacionada à mitologia grega, né?
A quarta questão, temos um soneto aqui de Raimundo Correia. Ele diz: o poema de Raimundo Correia ilustra o parnasianismo brasileiro. Dele podem-se depreender as seguintes características desse movimento literário, que é o quê? A quarta, a letra A. Soneto em versos decassílabos, com predominância de descrição e vocabulário seleto. Então, a quarta é a letra A. A quinta questão, vocês vão ler o poema também, né, de Olavo Bilac, e vão marcar a alternativa que está de acordo com esse poema. Que alternativa seria essa? A letra E. O verso e a palavra pesada abafa a ideia leve. Contém uma antítese que representa a contradição dessa forma e conteúdo exposto pelo poeta. Antítese é aquela figura de linguagem que vai o quê? Abordar a oposição, né, entre as palavras, entre as ideias, certo? Então, o quinto é a letra E. Sexta questão, a gente tem um poema também, um texto de Olavo Bilac, né, o poema. Ele diz: pode-se conhecer nas estrofes anteriores as seguintes características do estilo de época que marcou sua poesia, que é o quê? Interesse pela descrição pormenorizada da paisagem em uma linguagem que procura impressionar os sentidos. Então, a sexta questão, eu vou marcar o quê? A letra A. A sétima, ele está pedindo para você marcar quais dessas letras aí, qual dessa aí são características do parnasianismo. É o quê? Perfeição formal, preciosismo linguístico, objetivismo e desprezo pela arte útil, né? Sétima letra A. Oitavo, ele diz: o parnasianismo teve como principais características os princípios de arte pela arte, né? Aí ele quer aqui que você, ele diz assim: assinale a única alternativa que reafirma as regras de eliminação da subjetividade do parnasianismo, na oitava. Então, é a letra C, tá bom? C. Nona questão, temos um poema também um pouco grande, que diz assim, depois que você lê o poema, ele diz assim: a expressão flor do laço também faz parte de um famoso poema da literatura brasileira intitulado de Língua Portuguesa, produzido na segunda metade do século XIX. Assinale a alternativa que apresenta características pertencentes ao estilo da época em que foi produzido esse poema. A letra C. Arte pela arte, culto da forma, retorno aos motivos clássicos. Essas aqui são o que? As principais características do parnasianismo, tá? E a décima questão diz assim: no Manifesto da Poesia Pau-Brasil, Oswald de Andrade faz o seguinte comentário sobre os poetas parnasianos: só não se inventou uma máquina de fazer versos, já havia o poeta parnasiano. O que o poeta modernista está criticando nos parnasianos é o quê? É a letra D. O formalismo e a impessoalidade comuns em seus textos. Então é isso, pessoal. A gente fez aqui uma breve correção, né? Comentários sobre algumas questões. Se bem que essa parte aqui dessas questões vocês têm no livro de vocês, né? Vocês não têm o para-sala. Qualquer dúvida em alguma questão, por que é essa letra e não a outra, qualquer outra coisa, vocês podem estar chamando lá no plantão de dúvidas, tá bom? Pode estar tirando essa dúvida. Estudem, tá? Para a prova. Serão capítulos que foram trabalhados em sala, né? Se tiverem dúvidas, depois que vocês olharem o roteiro de algum dos capítulos, vocês podem estar mandando mensagem no PV, tá bom? Pelo WhatsApp, que eu estarei tirando suas dúvidas, tá? Tchau e boa sorte.